Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E quando tudo parecer confuso, atrapalhado, vem pra cá que a gente desconfunde, né? Ou então mostra que as coisas são, como eu costumo dizer, mais complexas do que parece. Caso Neymar, olha, rapaz, dá para discutir a essência do que é a democracia na era moderna, né? As facções que se organizam na internet, é uma coisa. Vocês vão ver assim, há textos que tratam da questão democrática que são fundamentais para a gente entender esse momento. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre Rádio Band News FM. E se for no aplicativo, Band Rádios. Ah, perdi. Perdeu? Vai na minha página na internet, www.reinaldoazevedo.com.br, e você encontra lá o programa. Milhares de pessoas fazem isso também. E nós estamos aqui hoje, olha aqui, vocês viram já na apresentação, né? Quem está de volta? Ela, Maiara Bastianello, boa noite, está aqui. A menina Má voltou. Voltei com a minha música, eu gosto. Rezando baixo pelos cantos, por ser uma menina má. Você sabe que estão me reconhecendo nos lugares, tipo Belo Horizonte, e falam, olha a menina má. Tá vendo? É isso. Então pronto, estamos aqui com a menina Má. É um programa que... E aí, claro, não, atenção. A nossa facção Asian Pop continua. Eu gostei dessa. Continua. É um J-pop. J-pop. Tem o K-pop, ele é o J-pop. Boa noite, Era Koyama. Boa noite, Reinaldo. E claro, para aquecer este frio que já começa insuportável fazer em São Paulo, temos de ter também a lembrança dos mares quentes do Caribe. E aqui está o nosso Fábio França, o nosso Fábio Cuba, que deixou seu coração em Cuba, mesmo nunca tendo ido para Cuba. Exatamente. Os melhores sonhos. Boa noite, Reinaldo. O Fábio Cuba sentiu o projeto de ir lá ajudar a cortar cana, construir o socialismo, mas depois ele viu que é uma coisa meio trabalhosa. Assim. Falou, não, melhor apoiar o socialismo à distância. Fez como boa parte da esquerda faz. A gente gosta do socialismo para os outros. Aqui a gente vai lutando a democracia mesmo, que tá bom por enquanto e tudo mais. Olha aqui. Eu gosto, sabe o quê? Gosto de alguns temas que, na sua aparência, ao menos, nada tem de política, nada tem de economia, nada tem... na aparência é tudo uma questão privada, né? E quando você vai olhar, no fim das contas, reproduz, sim, alguns temas que são importantes para a questão democrática, né? E acreditem, o caso Neymar, na sua crueza, né, de algum modo apela a essas questões. Nossa, Reinaldo, vai tentar dar agora uma grandeza política. Não, não é tentar dar uma grandeza política, é que ele tem uma grandeza política em si. Há textos de formação da cultura democrática que nos impõem a leitura e nos leva a isso. E quando eu vejo essas questões aparecerem, definitivamente é preciso que a gente volte para alguns livros-texto, né? Vamos começar com isso. Eu vou pedir licença à política tradicional para tratar um pouquinho desse assunto, porque eu quero conversar com vocês sobre isso. Vamos lá. Reinaldo, Neymar é intimado pela Delegacia de Repressão a Crimes de Informática a depor na sexta-feira. As autoridades estiveram na Granja Comari hoje de manhã, enquanto o técnico Tite concedia a entrevista coletiva. O jogador é investigado por supostos crimes virtuais por causa da divulgação do conteúdo de uma conversa por WhatsApp com a mulher que o acusa de tê-la estuprado. Em entrevista ao Aqui na Band, o pai de Neymar disse preferir uma acusação de crime de internet a uma de estupro. Vamos ouvir.
Por isso a decisão nossa naquele momento era de que o Neymar se expusesse. Eu sei que, claro, nós preservamos a imagem da menina, nós preservamos o nome, fizemos o possível para não criar, mas era uma defesa, a gente não tinha uma escolha. O caso teria acontecido em Paris após o atleta pagar a viagem e a hospedagem da mulher. O boletim de ocorrência foi feito na última sexta-feira em São Paulo. Segundo Neymar pai, a jovem teria tentado filmar o atleta em um segundo encontro, o que o deixou nervoso. Ele olha o celular dela em pé, na parede, como se estivesse carregando. Ele percebe que ela estava filmando, porque ela mandou coisas assim pro Neymar, dizendo, olha, tá, eu tenho um vídeo. Fala, então solta esse vídeo. Ela começa a agredir ele. Ele se joga pra cama e fala assim, poxa, e tenta acalmar ela, porque tá dentro do hotel. Ele fala, poxa, você não vai criar uma confusão pra mim, vai embora. Para se defender publicamente, o camisa 10 da seleção brasileira publicou um vídeo nas redes sociais. Neymar mostrou conversas e fotos íntimas da jovem, cobrindo apenas o rosto. Foi por isso que ele se tornou alvo de um inquérito aberto pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática no Rio de Janeiro. Em entrevista coletiva, Tite afirmou que não fará julgamento e garante estar concentrado em fazer o melhor pela seleção brasileira na Copa América. Primeiro, eu sei da importância do assunto. E sei também que o assunto ele é pessoal e que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Eu não vou me permitir julgar. O que eu posso afirmar que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos pessoais foram leais e verdadeiros. Meu foco de atenção é a preparação contra o Catar, que tem um grupo de 23 atletas com uma responsabilidade muito grande em desempenho. Ai. Vamos lá. Eu não sou especialista em esporte, né? Mas isso também não é bem... Exato. Especialista em esporte aqui é o Fábio Cuba. Não estamos falando de esporte. Mas não estamos falando de esportes. Em certa medida, sim, Fábio. Aí vamos lá, né? Batendo bola aqui. A seleção brasileira não deixa de ser... Embora, veja, a CBF é uma entidade privada. Sim. A verdade é essa. Os times de futebol também são entes privados. A FIFA é um ente privado. Sim. Agora, é claro que a seleção brasileira, embora então fruto de entes privados, carrega uma ideia da representação. Né? Aquela imagem, já um clichê do Nelson Rodrigues, da pátria de chuteiras, carrega certa verdade, não é, Eric? Quer dizer, quando a seleção joga, a gente, de algum modo, se sente representado. Tanto é que ninguém diz, seja para economizar palavras, seja porque esse é o espírito, ninguém diz a seleção brasileira. Não, diz o Brasil. Então é como se o Brasil estivesse ali jogando, tá certo? Então, evidentemente, tem essa ideia da representação. E o atleta que está ali representa, de algum modo, a população. Nós temos uma confluência de várias coisas aí. Nós temos o mundo, de algum modo, a maturidade demora mais para chegar. Né? Tem essa máxima de que a adolescência hoje só acaba aos 30 anos. Eu já tenho 57. No meu tempo, a gente virava adulto mais depressa. E especialmente entre os mais pobres, tá? Porque as pessoas eram obrigadas a trabalhar mais cedo também. Né? E você assumia responsabilidades mais cedo. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 15 anos. Né? A minha irmã, idem. Então você passa a ter uma rotina de prestação de contas, que não é só aquela da escola, onde de algum modo você pode jogar com as regras. Não. Com o mundo do trabalho também, porque tem a ver com a sobrevivência, com outras coisas todas. Essa adolescência foi se retardando a cada dia. Né? O fim dessa adolescência, melhor. Então, hoje, os adolescentes, as pessoas se consideram adolescentes, se consideram jovens, já numa idade bastante madura. Isso é, digamos, geracional. No que diz respeito aos esportes, aí há também muito de um mundo do deslumbramento. Né? Esses meninos
passam a ganhar um dinheiro gigantesco, se tornam celebridades e passam a ter um pouco a noção de que eles não têm limites. Tudo pode. Né? Já que eu tenho dinheiro, tudo pode. Já que eu tenho dinheiro, eu vou e compro. E perdem um pouco a noção de que as coisas têm implicações, de que elas têm consequências. Veja só, se eu fosse fazer uma leitura aqui de tudo... Bom, dado tudo que se sabe, né, não quero me precipitar, mas me parece que sim, o Neymar caiu vítima de alguém que estava ali tomando determinadas providências para enredá-lo numa situação tal que resultasse, me parece, à distância, não estou dizendo que seja isso, numa tentativa de chantagem ou algo parecido. A questão é saber se alguém como o Neymar tem o direito de ter a ingenuidade que parece ter demonstrado aí. Em primeiro lugar. Né? E aí eu acho que não. E aí me parece que estamos diante de uma personalidade que está algo impedida de crescer. Crescer como indivíduo. Vou apelar um pouquinho à psicologia. Não é por acaso que existe um Neymar pai e um Neymar Júnior. O Neymar pai funciona como uma espécie de filtro moral do Neymar Júnior. O Neymar Júnior é o produto do filtro moral do pai. Tanto é que quando vem alguém falar, vem o pai. Então o pai faz a escolha entre a escolha do estupro e da quebra das regras de privacidade na internet, eu escolhi a segunda. Não estou dizendo que ele tenha usado esse eu, mas é como se usasse. Eu escolhi a segunda. Escolhi o segundo aspecto. Onde tudo é ruim, na verdade. Nada nessa história é boa. É bom. Hã? E aí, notem, nós não estamos mais... percebam que o aspecto legal nisso tudo desapareceu. Não tem. Não tem Estado legal aí. Não tem Estado de Direito aí. Tem as vagas de opinião na internet. Esse é o tribunal que conta. Quando ele toma... Bom, primeiro vaza o negócio da moça que denunciou, etc. Tal. De fato, uma denúncia por estupro hoje pode destruir uma carreira. Destruiu carreiras em série em Hollywood. Estupro e assédio. Não é? Com uma diferença ali é que as pessoas que denunciavam tinham, digamos, uma credibilidade social que não está dada nesse caso. Mas, de qualquer modo, estupro é estupro, não importa a credibilidade social de quem denuncia, desde que tenha existido. Parece ter existido, as conversas posteriores ao primeiro encontro sugerem que não, mas também estamos falando a partir dos dados que foram tornados públicos. Não é? Agora, no fim das contas, o que determina a sorte das pessoas hoje, seja num episódio como esse, que aparentemente diz respeito à vida privada, embora a personagem tenha um caráter de representação, seja no caso da política, seja no caso da vida pública, o que determina a sorte das pessoas hoje, das personalidades públicas, são as guerras virtuais. Isso é um pouco assustador. Isso é um pouco assustador. E isso, no fim das contas, tem corroído a qualidade da democracia, e não é só no Brasil, não. Tem corroído a qualidade da democracia mundo afora. As pessoas se organizam mais ou menos em hordas para decidir o que pode e o que não pode, o que está certo e o que está errado. Olha,
Tem um conjunto, a Constituição americana, o texto original é de 1787. E tem um conjunto de 85 artigos, que tem em português, chama Federalista, né? São 85 artigos escritos James Madison, Alexander Hamilton e John Jay, em que se explica o que é a democracia americana, ou melhor, na verdade os textos fazem a distinção, meus queridos, entre o que eles chamam de democracia, que eles tratam com viés negativo, que a democracia seria aquilo assim, é a voz do povaréu sem filtro. É todo mundo falando, é todo mundo organizado. E aí eles falam, e nós estamos construindo uma república, o federalismo, e nós vamos dar um jeito de criar um filtro para que as disputas que estão na sociedade passem por esta assembleia, pelos representantes do povo, de modo, Fábio Cuba, que as paixões das pessoas sejam filtradas aqui. E chegue à Assembleia depois do filtro. Porque sem filtro, as pessoas vão se organizar em hordas. Os grupos vão tentar se impor pela força. E o principal artigo ali, se um dia resolverem ler, é o artigo 10 do Madison. Né? Vocês encontram esse artigo. Eu até escrevi um texto botando um trechinho lá do artigo. E ele fala justamente da importância de você ter uma mediação entre o vozerio do povo e aquelas decisões que serão tomadas em nome do Estado. Isso vale para a política, isso vale para a vida pessoal, isso vale para a vida das celebridades. Não é? Porque hoje, se o nome caiu na boca do povo, aí você vai ter que entrar numa guerra para tentar estabelecer a versão que vai triunfar. Isso tem destruído o regime democrático, mundo afora, ou pelo menos a qualidade do regime democrático. Isso tem, de algum modo não, isso tem contribuído para destruir reputações. E as pessoas têm que viver numa guerra permanente de todos contra todos para tentar emplacar a sua versão. Então notem que a essa altura, pouco importa se houve a circunstância do estupro ou não, pouco importa se Neymar fez bem ou mal, não interessa. É preciso ganhar a versão. É preciso ganhar a guerra das versões. E isso tem funcionado mais ou menos assim, também na política, também na democracia. Lembrem-se daquela foto, que é um pouco retrato do nosso desastre, de uma votação na Câmara, em que cada deputado estava fazendo uma live do que se passava ali na Assembleia. A rigor, aquilo é a negação da Assembleia. Cada grupo está falando com a sua própria horda, cada um está falando com a sua própria horda, cada um está falando com o seu próprio grupo. Desapareceu a mediação. O pai do Neymar, ao se pronunciar daquele jeito, ele está dizendo assim, não, na justiça pouco importa, se preciso ele está disposto a pagar a multa que for. Ele não pode perder a guerra na internet. E todos nós, então, eu confesso, os detalhes da história... você viu aquele vídeo com o Neymar? Não vi. Não vi, eu tenho muito pouca paciência para isso. Acho isso tudo um horror. Né? E acho também que esse rapaz, ele e o pai dele, precisam descobrir ali o núcleo de uma moral privada, de maneira que ele passe a se preservar um pouco mais. Hoje, nitidamente, ele e o pai cuidam de uma figura que é uma celebridade. Né? Não cuidam de uma pessoa.
E visivelmente o Neymar se nega a envelhecer, o que é uma tragédia também. Já em 2018, ele está com 27 anos, é isso? Uhum. Já em 2018, não sei se ele já tinha feito 27 na Copa, mas que tivesse 26, eu ouvi mais de uma vez, olhem o menino Neymar chorando. Não é menino. Tinha 26 ainda. Ele já não era um menino. Mais do que isso, ele é uma marca, ele é uma indústria. Ele é uma empresa. Então, como diria São Paulo apóstolo, meninos falam como meninos, homens falam como homens. Aí, no caso, adulto. Então, há visivelmente uma coisa ali de vou estender a minha responsabilidade até o máximo que eu conseguir. E o pai ocupa esse lugar na opinião pública do adulto que fala, do adulto que pensa. Já não é mais faz tempo. Já não é mais faz tempo. E sim, a medida que representa, queira ou não, a despeito da vontade dele, que representa anseios que são do povo, é preciso que tenha uma relação mais decorosa com esse povo que ele representa. Não dá para ficar brincando eternamente de garotinho. Ele tem um papel a cumprir aí na sociedade brasileira, queira ou não. É por isso que está na seleção. Então, assim, ok, eu compreendo, Fábio, quando o Tite diz não, conversei com ele, eu conheço o Neymar, já falei e tal. Tudo certo, tudo bem. Mas que alguém lhe diga a ele, Neymar, a importância que ele tem numa instituição, a essa altura, que, embora de caráter privado, carrega também o valor dessa representação. Ele é mais do que essa guerra que se faz na internet. Porque aí, evidentemente, a espetacularização vira uma força irresistível. Eu pergunto, nós vimos a polícia brasileira tão dedicada em outros casos de agressão à intimidade como neste? Também essa polícia vai em busca da visibilidade, porque afinal de contas se trata do Neymar. É a sociedade do espetáculo no seu pior momento, a sociedade do espetáculo na sua manifestação mais estúpida. É um horror que assim seja. Mas é o caminho que essas pessoas escolheram, porque também o Neymar é fruto dessa guerra na internet. Ele também busca essa exposição. E aí, meu filho, tem a parte positiva, tem a parte que rende muitos milhões, mas também tem a parte negativa. Eu espero, pelo menos do Tite e do comando da CBF, que alguém diga para o Neymar o seguinte, independentemente de responsabilidades, está na hora de fazer 27 anos. Por enquanto se comporta como um garoto irresponsável de 12. E já não se comporta, e não se comporta ainda como os garotos responsáveis de 15 na minha geração, muitas vezes a depender da situação social, que eram obrigados a cuidar da própria vida. Sem esse amparo todo e sem todo esse aparato midiático. Lamentável o conjunto da obra, num país que hoje vive muitas coisas lamentáveis,
decorrentes desse tribunal em que se transformou a internet, em que se debate muito pouco e se depreda muito a verdade, o bom senso, a coerência, os princípios, a lógica, o direito, tudo. É isso. Alguma coisa, Fábio Cuba? Não, acho que é isso. E para ressaltar, não falamos de esporte, né? Não falamos de esporte. Muitos pediram a não convocação do Neymar já por aquele caso da agressão ao torcedor francês, né? Se o Tite não tivesse convocado o Neymar estaria respondendo separadamente, seleção brasileira à parte lá na França. Como o Tite preferiu convocá-lo mesmo depois daquilo, agora tem que absorver todo esse processo também, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, porque ali estava no ambiente esportivo, ali foi uma resposta dentro do ambiente de esporte. Sim. Por mais talento que o Neymar tenha e tem, eu não teria convocado como sinal de advertência. Também acho algo inadmissível. Dizendo assim, não, isto é incompatível. Ah, não sei, mas o torcedor xingou. Bom, o torcedor xingou os outros todos jogadores do Paris Saint-Germain. Só ele. Só o Neymar agrediu. Foi agredir. Então já ali deveria ter, assim, olha, por enquanto não. Rapaz, você vai se comportar? Ah, mas aí a seleção perde. Bom, por enquanto pode perder. Ou não pode? Pode. Sim. Até para ver a falta que faz. Agora, à medida que traz o jogador para a seleção, absorvendo um comportamento absolutamente reprovável, traz com todos os outros comportamentos irreprováveis. Né? E aí é obrigado a dar explicações. E aí é obrigado a fazer com que a própria seleção abrace aquele que é uma espécie de xodó ali, porque de fato tem um talento acima da média. Agora, não há talento acima da média que também justifique determinados comportamentos. Não é? Tudo ruim, tudo reprovável, tudo... Enfim, ele teria, inclusive, mecanismos para fazer, evidenciar, então, que não houve estupro. Mas aí é isso. Dane-se qualquer outra mediação que não seja a mediação das redes sociais. Não é? Lamentável. Bom... Vamos conversar de assunto igualmente sério e leio o Federalista sobre a democracia. Né? A essência da democracia, na verdade, do que ele chama ali a essência do federalismo, que é abafar as vozes mais estridentes da sociedade em benefício do filtro e da representação. Né? A democracia contemporânea, ela há de ser mais do que só um sistema de escolha de governos. Também é um conjunto de valores. E é nesse conjunto de valores que, seja na vida pública, seja na vida privada, nós não estamos muito bem, não. Na verdade, estamos muito mal.